as rotinas e as formalidades, Deus não está preocupado com essas coisas. Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Muitas vezes nós ficamos presos em normas que muitas vezes nós que fazemos essas normas. Muitas vezes nós só achamos que Deus só fala através de nós. Nós não paramos para ouvir alguém. Muitas vezes Deus tem um recado para nós, mas nós se achamos bom demais. Nós estamos muito obesos espiritualmente, que não podemos parar para ouvi-la, às vezes um recado de Deus. Somos gordos demais. A nossa obesidade tira de nós o prazer de ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus nos diz o seguinte, um exemplo para que nós todos possamos seguir. Ele diz o seguinte, que Deus usa pessoas humildes e pessoas pobres. Deus usa os humildes para confundir os sábios. Deus usa pessoas pobres para confundir as pessoas ricas, que baseia a sua vida em sua riqueza, achando que o dinheiro pode comprar tudo. Muitas vezes nós baseamos as nossas vidas em sabedoria que nós aprendemos em uma escola, uma faculdade. Mas às vezes esquecemos realmente a verdadeira sabedoria é a que vem de Deus. Nós somos sujeitos a trocar a sabedoria de Deus por nossas sabedoria. Um exemplo aqui que eu acho muito interessante, o exemplo de Moisés. Moisés, um homem que falava com Deus, um homem que a palavra de Deus diz que, a não ser Jesus, nunca pisou uma pessoa aqui na terra como Moisés. Um homem que conversou com Deus face a face. Moisés estava tão embananado numa situação tão dramática, e veja quem Deus usou para ensinar Moisés, que conversava com Deus. Nada mais, nada menos, Deus usou o seu sogro. E quem era seu sogro? Na linhagem bíblica, nas coisas de Deus, quem era o sogro de Moisés? Era simplesmente um criador de ovelha. Mas Deus usou o seu sogro, que aconselhou Moisés para fazer as coisas de maneira diferente. E assim Moisés obedeceu, ouviu a voz do seu sogro. Comparado a sabedoria de Moisés para com Deus e a sabedoria do seu sogro para com Deus não era nada. Mas mesmo assim Moisés abaixou a sua cabeça e ouviu o conselho do seu sogro. E assim ele fez. E as coisas se tornou correta, verdadeira. E é assim que Deus quer.
Deus quer que nós paramos para ouvir os outros. Deus quer que nós somos sensíveis, nós possamos estar sensíveis à sua palavra. A palavra de Deus nos orienta, dizendo o seguinte: nunca mordaça a boca do boi que vai cultivar os seus grãos. Você, seja quem você for, nunca pare, nunca tente parar uma mensagem que é de Deus. Muitas vezes você se acha em cima de um pedestal muito grande, mas você não está capacitado, talvez Deus não quer usar você. Mas Deus vai usar alguém da sua igreja, alguém de fora, para enviar a mensagem que às vezes a sua igreja precisa. Ou às vezes eu preciso ouvir alguém que às vezes eu considero tão pequeno, mas é ali que Deus vai trabalhar, tanto na minha como na sua vida. O diabo muda rotina, mas Deus nunca muda o seu propósito. Nunca. Isso não quero nem falar de Balaão. Deus tinha um propósito. E que Deus usou? Uma mula. Agora, preste bem atenção. Por mais baixo que nós consideramos alguém, ele chega ao ponto de uma mula. Se Deus usou uma mula para falar com Balaão, ele não pode usar alguém que nasceu de novo, que é revestido com o sangue de Jesus Cristo, que Cristo pagou na cruz todos os seus pecados. Por que que eu tenho que julgar? Por que eu tenho que achar que aquela pessoa não é o suficiente? Porque sai fora da rotina que eu tenho. Muitas vezes a pessoa não sabe falar bonito, como eu. Você que sempre tem assistido as minhas mensagens, você pode bem saber que o meu português é péssimo. Mas eu não estou aqui para dar lição de língua, não dar lição de coisas que nós aprendemos, da lição de gramática. Estou aqui para falar de Deus. Deus eu sei falar, Jesus eu sei falar. É dele que eu quero transmitir. É dele que eu estou falando. Nada nesse mundo nós possamos fazer se nós não estiver centralizado em Jesus Cristo. Ele é o Senhor de todas as coisas. Se minha fé, se minha crença está baseado nos luxos da minha igreja, na sabedoria do meu pastor, na sabedoria de tudo que é, no hino que é cantado, eu estou perdido, eu estou fora da vontade de Deus, porque servir a Deus é só através de Jesus Cristo. Só Ele. Você estiver fora de Jesus, você está fora de Deus. Agora uma coisa eu quero te perguntar. Se você é de Deus, se você realmente é de Deus, você vai ouvir a palavra de Deus, porque Deus vai falando com você. A não ser que você é uma falsa. Mas se você é de Deus, você vai ouvir a voz de Deus. Queridos irmãos, não queira ser sábios.
ao ponto de só achar que o Senhor só fala através de você. Isso é muito grave. Isso se chama obesidade espiritual. Olhe para os outros, olhe para os pequenos. Outra história que me deixa assim bastante satisfeito quando eu ouço, quando eu leio essa história, é o propósito de Deus. Deus confirma o seu propósito. Muitos pregadores pregam esse trecho para falar do fracasso de Jonas. Mas eu vou além disso aqui. Mas essas pessoas esquecem de ver o propósito de Deus, mesmo supostamente no fracasso de Jonas. O propósito de Deus era salvar aquele pessoal. Eles só converteram por ver o que Deus fez através do suposto fracasso de Jonas. Deus estava trabalhando no seu propósito e foi realizado. O propósito de Deus não era diminuir Jonas. O propósito de Deus era salvar aquela tripulação. Aquela tripulação reconhecer que existe um Deus poderoso. E somente aquelas pessoas obedeceram a Deus daquele dia em diante quando viu o que Deus fez através de Jonas. Como eu disse, o diabo pode mudar a rotina. Deus nunca muda o seu propósito. E o resultado disso tudo é Jonas capítulo 1, versículo 15 e 16. A palavra de Deus diz que a partir daqueles momentos, eles tiveram o temor de Deus e fizeram promessa de seguir a Deus. Então não queira colocar Deus numa caixinha e achar que só eu ou você podemos. Deus só fala através de nós. Deus fala através de quem Ele quer. Você, meus queridos, quando você receber uma mensagem de Deus, ouça até o fim. Porque se você pode ficar 1 hora na frente de uma TV, assistindo novela, assistindo filme, por que você não pode gastar 10 minutos para ouvir uma mensagem de Deus? Muitas vezes você pede socorro a Deus, Deus manda alguém para te dar a resposta, mas você não faz conta. Você passa por cima. A gente vê muitas coisas. Muitas vezes, eu vi uma história mesmo de uma mulher que o seu marido estava no hospital a ponto de morte, com câncer para morrer, e ela orava, pedia a Deus, olhe por mim, Senhor, o Senhor me abandonou, eu sou tua serva, e Deus chegou na sua casa, pedindo um prato de comida, e ela disse para o filho, não tenho tempo. Será que esse mendigo não pode ver a situação que eu estou passando? E ele vem pedir comida. Mas a história que alguém já conhece, veja muito bem. Aquele mendigo era Deus. Deus poderia curar o seu marido lá, poderia, mas ele queria conhecer o seu coração. Se realmente o que você está falando, que aquela mulher estava falando, é realmente verdadeiro em sua vida. E muitas das vezes Deus está na tua casa
e você deixa passar a oportunidade. Muitas vezes nós esperamos Deus num carro de fogo brilhante, trovoada, mas muitas vezes Deus manda uma criança. Deus manda um mendigo em sua casa. Muitas vezes na sua igreja você quer de Deus um avivamento de Deus. Você quer que alguém olhe que o seu prédio estremece, mas muitas vezes Deus quer usar aquele irmão lá do fundo que você não dá nada por ele. É ele que Deus vai usar para que a sua igreja possa crescer. Queridos irmãos, muitas pessoas estão morrendo, muitas igrejas estão morrendo, porque simplesmente não quer ouvir a voz de Deus. Se não for da maneira que Ele planejou, que ela espera ser, ela não vai parar para ouvi-la. Que isso seja para você uma lição. Seja atento, seja humilde. Não seja obeso espiritual, achando que você sabe de tudo, que ninguém pode falar nada para você. Porque você já sabe de tudo. Eu quero te confessar uma coisa. A palavra de Deus diz um negócio muito sério. Aquele que pensa que está de pé, cuidado, para não cair. Seja você quem for. Você se acha grande demais, mas cuidado, você pensa que é grande. Se nós não depender desse Jesus, que é o Senhor da minha e da sua vida, da nossa vida, nós estamos perdidos. Eu já vi coisas, já presenciei coisas. Nunca esqueço de uma vez uma igreja querendo se dividir, alguém querendo sair meia força e alguém querendo tomar de novo essa igreja de volta. Queridos irmãos, eu fiquei, triste e arrasado de ver aquela situação. Pessoas que gastaram 5, 6 anos para estudar, para ser pastor, falando coisas que desagradam a Deus. Eu vi um pastor dizer uma coisa para uma amiga minha, uma senhora. Ela foi falar com ele sobre a questão, a igreja estava em guerra, a ponto de cada um voar na garganta do outro. Ela foi falar para o pastor olhou para ela e disse assim: quem é você? Quem é você para falar de Deus para mim? Homens se colocando no lugar de Deus. Eu vi pastores fazendo promessa mesquinha, besta, para provar que era alguma coisa. Hoje estão pagando muito caro por coisas erradas que fizeram. Eu não tenho um diploma. Se você vir na minha casa, é uma casa simples, eu não tenho um diploma de uma faculdade. Não tenho um diploma de teologia. Mas eu tenho Deus no meu coração. Eu conheço Deus. Eu conheço Jesus. Por tudo que Ele já fez na minha vida. E Ele quer fazer na sua também. Ou você acredita ou não. Eu não estou preocupado se você acredita. Mas eu sei quem é Deus. Eu sei quem é Jesus. Na minha vida, eu conheço Jesus. E que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus.